Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do EasyCast, o primeiro episódio de 2025. Então, ainda posso desejar a você um ótimo ano, que você alcance tudo o que queira e que também consiga continuar aprendendo conosco aqui no nosso canal do EasyCast. Você também deve estar surpreso, né, que eu estou num cenário diferente, nosso terceiro cenário aqui ao longo dessa temporada que eu tenho tocado dentro do EasyCast, mas dessa vez é porque o nosso episódio será online. Então, pela primeira vez na história do Gcast, estamos transcendendo as fronteiras para poder conversar com especialistas de todo o Brasil e levar para você o melhor conteúdo possível sobre o mercado de limpeza profissional. Hoje, por exemplo, dado aí o início do ano e o famoso dissídio que as empresas de serviços têm para passar para os seus clientes finais, nós vamos falar sobre equilíbrio econômico e financeiro dos contratos. Pois é, um tema extremamente relevante que você não pode perder. Mas antes, eu quero agradecer a mais um ano no qual os patrocinadores estão conosco, garantindo que esse episódio chegue até a sua casa. Então, eu quero agradecer a Tenant Company, que é uma líder em soluções de limpeza sustentável, com soluções que vão desde equipamentos até serviços e manutenção. Você pode conhecer mais em alphatenant.com.br. Temos também a Dado Pac, que é líder em papel tissue no Brasil, com mais de 30 anos de trajetória. Acesse dadu.com.br. A InService, que é referência em facility e oferece soluções integradas de serviços de limpeza e infraestrutura. E você pode conhecer mais em inservice.com.br. E a Cumber, com K, que é uma empresa 100% brasileira, fornecedora de equipamentos de limpeza profissional. Acesse KUNBR, Cumber.com.br, para conhecer mais sobre essas empresas e sobre os nossos patrocinadores. Bom, o tema de hoje é extremamente importante para a categoria. Vamos falar do dissídio que foi passado para os colaboradores da limpeza profissional e que deve chegar para você e para o seu cliente também. E para falar sobre esse tema, hoje no EasyCast, nós trouxemos grandes nomes do setor de limpeza profissional. Djalma Malta, sócio-diretor da Dickman Facilities, e Renato Ticulato, sócio-proprietário da Limpeza com Zelo. Ambos trazem uma vasta experiência e visão estratégica, já passaram por vários dissídios ao longo desse mercado e vamos aqui hoje discutir o equilíbrio econômico financeiro que você precisa ter em seus contratos, as melhores estratégias para isso. Senhores, sejam muito bem-vindos a este episódio do EasyCast. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a vocês, obrigado a Abralimp. É um prazer sempre estar juntos, discutindo, colaborando. É uma missão, uma obrigação nossa buscar aquilo que for de melhor para contribuir com o mercado. Estou muito feliz aqui hoje, revendo meu amigo Renato e a todos vocês aí. Muito obrigado. Antes de mais nada, quero agradecer ao convite de estar aqui, né, discutindo esse tema tão relevante no momento que nós estamos hoje no setor de serviços, que é o repasse de nossos custos para os clientes. É um grande desafio e eu espero que esse podcast ajude todo mundo a se posicionar. Que incrível, Renato. Parabéns pela tua trajetória. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Estou ansioso aqui pelo conhecimento que você vai compartilhar conosco. Djalma, conta um pouquinho da sua história para a gente, por favor. Eu estou, pelos cabelos, já condeno, mostra que eu já tenho alguns anos a mais que o Renato, eu estou há 52 anos nesse mercado de prestação de serviços, mais aí direcionado para limpeza, né, limpeza industrial, e tive a oportunidade de viver, né, grandes momentos desse mercado, principalmente nessa fase em que todos estão preocupados com o apagão de mão de obra. Eu vivi isso na década de 70, isso existiu desde lá, né? E pude viver a período inflacionário, algumas crises de 83, de 79, de 83, de 87, 89, e vem por aí, e que todos esses momentos de dificuldade foram os momentos difíceis de equilíbrio econômico-financeiro, foram difíceis de entendimento. Tivemos que ter um esforço fora do comum e um controle muito rigoroso sobre as informações que compõem uma precificação para trabalhar em cima do equilíbrio.
mas essa a minha história, né? Sou apaixonado por prestação de serviço, sou apaixonado por associativismo, fui presidente de uma associação dos empresários da Serra aqui hoje, eu sou conselheiro, pertenço ao SINDES, que é o Centro da Indústria da Federação, e pertenço também à Abralimp, talvez eu seja um dos associados mais antigos, porque eu gostei muito da Abralimp desde quando ela começou, né? Então, estamos aí, esse mercado é o mercado que eu me criei nele praticamente, estou aí tentando, sobrevivendo, né? Incrível, Djalma. Parabéns demais pela tua trajetória. 52 anos no mercado, começou criança, realmente, né? Dentro do setor. E, bom, pessoal, vocês estão vendo aqui os grandes nomes do setor que nós trouxemos, já acompanharam diversas oscilações desse mercado, então só por isso você já pode deixar o seu like aqui nesse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e também ao canal do IGCast da Abralimp aqui no YouTube e na plataforma que você estiver ouvindo ou assistindo. Senhores, bom, então vamos começar com a nossa pauta aqui, que é muito importante. Eu estou realmente bem curioso para saber que estratégias a gente pode compartilhar com quem está ouvindo aqui para lidar com esse recente dissídio, né? O dissídio agora homologado para 2025 compõe um reajuste salarial de 8%, acima de qualquer indicador de inflação de 2024, acima do próprio INPC. Como que vocês avaliam o impacto desse aumento nos contratos, né, que já são vigentes, na sustentabilidade financeira dessas empresas que já têm a margem tão enxuta, né? Vocês conhecem muito bem, já tem uma margem tão enxuta e agora vem um reajuste de 8% no salário. Como que vocês veem aí, como que vocês estão vendo no mercado e na empresa de vocês nesse momento? O que precisa, o que o mercado tem de dificuldade, sempre teve, e a gente precisava mudar esse rumo, é que normalmente a crença é que todo contrato terceirizado é para redução de custo do cliente, né? Não tem aquele conceito de que eu teria que é porque eu faço melhor do que ele, né? O que eu executo é melhor do que ele. Então, todo o impacto que gera no custo da indústria, no custo do cliente, o meu caso é muito focado em indústria, a indústria já tem um custo muito elevado. O custo industrial no Brasil é muito alto, como todas as empresas. Então, qualquer aumento que você leva para o cliente assusta e ele resiste. Diferente, talvez, do serviço público, que tem aceitado as convenções coletivas, que é onde gera o maior impacto dos equilíbrios, né? Para quem fornece mão de obra, né? Principalmente para quem vende mão de obra. Então, há uma certa facilidade, até porque o serviço público tem a Lei 14.133/21, de 21, que prevê que essa imprevisibilidade pode ser equilibrada. E aí o cliente particular, o cliente da indústria, ele espera muito que os custos dele não aumentem. E aí tem toda uma convivência para você entender e saber se tem aonde você cortar o custo, o que ele espera, qual é o conceito que ele tem sobre a limpeza que ele quer receber, né? Mas ele precisa entender que a nossa mão de obra precisa ser valorizada. Eu falo aqui, a minha empresa não vende mão de obra. Então, a mão de obra tem que ter valor, você não tem que vender mão de obra. E para ter valor, você sabe perfeitamente que se você hoje for discutir, eu pedi à minha secretária que eu peguei os preços de muitos alimentos em outubro de 2022 e hoje eu tenho aumento de café em mais de 100%. Né? Eu lembro que em 2002 eu pagava 6,04 de um bujão de gás. Hoje eu pago 140. Então, se você for olhar para essa hora, você vai ver que o salário do trabalhador precisava ser corrigido. Agora, esses impactos geram uma conta de governo, uma conta fiscal que o cliente gasta mais do que deve, gera essa inflação e gera essa insegurança, gera um movimento que não permite a gente discutir valor. Então, eu acho que a conta para fechar deveria ser melhor trabalhada durante o ano todo
e ser discutido tendência para que o mercado saiba da tendência e não chega na surpresa de janeiro. Eu começo o ano, no meu orçamento que eu entreguei, a empresa entregou em outubro, novembro, ela chega no janeiro, previu lá um reajuste salarial de 6%, vem 8%, vem 10%, caso aqui do Espírito Santo, que chegou aqui a 10% em algumas áreas e 12% em outras áreas. É isso aí. Perfeito, Djalma. Nossa, acho que você trouxe ótimas colocações aqui. Começando já por essa mudança de mentalidade no mercado, né? Afinal de contas, as empresas terceirizadas, eu acho que você falou tudo no que o cliente ele olha muito para o custo, sempre redução de custo, sempre brigando na última moeda, sendo que na verdade ele está contratando especialistas, né? Porque ele não conseguiria fazer o que as empresas de serviços fazem na qualidade que vocês estão aí especializando todos os dias. Mas por outro lado, você também trouxe que o reajuste foi justo para os funcionários, né? 8% de acordo com toda a inflação que a gente teve, de fato é um número plausível, mas para pegar as empresas de surpresa realmente complica todo o setor, né? Renato, o que você achou desse número e como que você tem visto isso aqui em São Paulo também? O Djalma colocou bem o problema. Nós temos vivendo aqui no Brasil já há muitos anos uma anomalia com relação à forma como os serviços de limpeza são contratados. Né? No mundo inteiro se contrata serviço por metro quadrado. Quanto custa a limpeza por metro quadrado do meu escritório, do escritório do outro, que seja. Então, é um custo por metro quadrado. No Brasil, nós temos a contratação por homem-hora. Quanto custa um homem-hora? E, com isso, quando tem um dissídio da categoria, um aumento de preços, tem que aumentar o preço para os seus clientes e, obviamente, esses clientes não querem aumentar o preço. Aí começa um processo de conflito entre o prestador de serviço e o seu contratante. Eu acho que essa é a origem de todos os problemas aqui. Até porque, no exterior, quando a gente tem uma contratação por metro quadrado, a gente consegue investir na capacitação do nosso funcionário com muito mais intensidade, porque ele vai produzir mais. Ele produzindo mais, eu consigo reduzir o metro quadrado e, ao mesmo tempo, consigo melhorar o salário dele. Né? Então, nós temos aqui uma situação no Brasil absolutamente anômala. E isso ainda se reflete em outros itens de custos que acabam sendo impingidos ao prestador de serviço, já que ele está sendo avaliado por quantidade de pessoas de mão de obra, então você entra em definições de vale-refeição, vale-transporte, cesta básica, participação nos lucros, tudo isso são custos que você acaba tendo no homem-hora e que você não consegue diluir, porque um homem-hora meu ou um homem-hora do Djalma, a única diferença que vai ter no preço é na nossa margem de lucro. Né? Então, o resto fica tudo igual. E aí é uma situação que não tem uma solução a curto prazo no Brasil. Teríamos que ter uma mudança radical de mentalidade. Como nós não temos, nós temos essa situação onde nós temos um dissídio que tenta recuperar o poder aquisitivo do nosso faxineiro, o que não acontece, porque a gente sabe que os custos básicos da alimentação estão subindo muito acima da inflação, e o custo futuro vai ser muito maior que o passado, na situação que nós estamos hoje no Brasil. Então, esse colaborador, ele vai perder renda de acordo com a inflação que ele vai ter nos próximos meses, e ao mesmo tempo você tem um cliente que não consegue vender porque o preço dele subiu no varejo. Então, ele quer diminuir o que paga e, ao mesmo tempo, ele não consegue reger. Então, nós estamos numa situação bastante desconfortável no mercado de ter que, em vez de trabalhar em parceria com o cliente, a gente ter esse combate, esse embate que tem. E o mercado, hoje, eu brinco que tem mais. Antigamente faltava fornecedor, né? Hoje em dia falta cliente. Então, como está faltando cliente, muitas empresas do mercado acabam se canibalizando e acabam criando uma imagem ruim dos prestadores de serviço. Mas a gente vai enfrentar isso.
enfrentaram até agora, né, Renato? Você e o Djalma aí já são décadas lidando com isso, então eu também tenho certeza que a gente vai conseguir lidar. Mas você também trouxe um ponto muito bom aqui, Renato, que foi quanto a esses outros fatores que compõem essas oscilações econômicas, né? Então, de fato, tem um cliente lá que não está conseguindo vender porque o preço dele aumentou no varejo. As empresas de serviços também geralmente oferecem insumos, né? Materiais de consumo, que também sobe o preço, né? Também sobe o preço do material de limpeza, dos materiais de EPIs, etc. Né? Então, tudo isso vai acumulando, não sendo só o dissídio. Queria aproveitar, então, Renato, essa abertura para te perguntar, né? E claro, o Djalma também está aberto aqui para complementar, que outros fatores externos vocês acham que podem influenciar nesse equilíbrio econômico-financeiro de cada desses contratos no setor de limpeza profissional? O que as empresas têm que estar atento e têm que estar atentas, né? E como que elas podem se preparar para lidar com esses demais fatores, além do dissídio, além da inflação? Pois é, nós temos aqui em São Paulo um problema também grave, né? Que este ano o transporte subiu 16%. Né? A passagem de ônibus deu um salto, porque nos últimos anos ela ficou congelada. Então, esse é um outro fator enorme. Eu acho que hoje o transporte é mais caro que o que a gente gasta de produtos químicos e de depreciação de equipamento. Mas é um peso considerável nesse trabalho que a gente está realizando hoje em dia. Então, o impacto de todos esses custos em São Paulo, e ainda mais que o sindicato resolveu criar um prêmio de assiduidade que representa 17% do valor do salário bruto do funcionário, isso tudo fez com que o reajuste que a gente está praticando vá na casa de 14,5%. Então, o salário subiu 8%, mas todos os outros custos juntos nos obrigam a praticar um reajuste de 14%, praticamente o dobro da inflação, mais do que o dobro da inflação dos últimos meses, e isso cria um desbalanceamento econômico muito grande e um conflito maior ainda para tudo isso. Perfeito, Renato. Djalma, que mais você vê aí de fatores que complicam esse equilíbrio financeiro? E o Renato trouxe muito a realidade de São Paulo, né? Se você também puder compartilhar a realidade aí do Espírito Santo, né? Isso de onde você fala hoje de Vitória? Pode. Perfeito. Há uma situação assim delicada que muitas vezes quando você pega um cliente muito grande, um cliente da indústria, e que ele lida com várias atividades terceirizadas, por exemplo, você tem a limpeza e você tem o setor metal mecânico, você tem da área da construção. Então, quando você, dentro da mesma indústria, você reflete um custo de um benefício que uma determinada categoria teve, a outra vai desejar que ali seja igual ou melhor. Isso aconteceu recentemente. Tivemos aumento de ticket de alimentação de dobro para um determinado cliente. E isso, nas outras pontas, subiram 13,87%. Né? Então, quando você forma um preço, você tem uma composição analítica de custo. E essa composição analítica de custo tem que ser demonstrada de forma honesta para que o cliente sinta o seguinte: olha, isso eu gasto, eu não tenho como te fornecer toda uma composição dessa sem repassar os custos que hoje estão me penalizando. Você tem aumento de transporte, você tem que reajustar. Você tem que estar por dentro dessa situação. O Renato citou aí o transporte. É preciso demonstrar para o cliente que isso é fato. Quanto a fato, você não discute. Né? Agora, o cliente, quando deseja que você cobre menos, ele precisa também avaliar se o volume de exigência dele não está exagerado, se o que ele espera de uma prestação de serviço não está exagerado. Ele precisa entender que ele tem que receber por aquilo que ele paga. Muitas vezes, o que a gente às vezes percebe, né, é que o cliente limpa espaços que são
extremamente espaços ociosos, que são o que o Gessé Camargo fala muito bem, fala espaços inúteis. Então, eu acho que está muito para você não ter aumento, para você não reduzir custos de um cliente, a sua convivência com ele, o seu relacionamento com ele tem que ser de uma transparência a tal ponto onde ele te permita revisar processos e permitir que a gente apresente sugestões, com mudança de processo, com mudança de equipamento, com a introdução de equipamentos, com a introdução de tecnologia. Isso a gente tem feito muito isso aqui. E isso é importante porque, dentro desse conceito, é mudança de modelo mental. Qual o motivo que eu tenho para fazer uma limpeza todo dia de uma sala de reunião que é usada 2 vezes por semana? De repente, ela pode ser limpa de 15 dias. Nós temos cliente hoje que não usa, nós não limpamos a mesa de funcionário mais. Os funcionários é que limpam a própria mesa. E aquela regra máxima, se você não quer pagar pela limpeza, não suje. E nós ainda temos práticas, nós somos educados para colaborar e não sujar. Perfeito, Djalma. De fato, você já trouxe aqui, inclusive, estratégias que as empresas de serviços podem utilizar para poder negociar com o cliente essa oscilação dos custos, né? Então, como você trouxe aqui a tabela de custos, né, para falar os fatos que estão acontecendo, dos custos que estão aumentando, para poder mostrar para o cliente essa co-construção do serviço, eu achei sensacional, eu acho que é fundamental, a empresa consegue fazer isso, ela realmente sai na frente, não só podendo cobrar por um serviço de maior qualidade, mas podendo entregar um serviço de maior qualidade com menor custo. Foi essa a ideia que o senhor acabou de trazer, né? De eu poder limpar, o próprio profissional limpar a própria mesa, eu negociar com o cliente se aquela sala de reunião precisa ser limpa ou não. Que outras estratégias o senhor pode deixar aqui para essa empresa de serviços que quer passar esse custo, esses aumentos para o cliente final, sem comprometer a qualidade do serviço? Você falou essa da construção do serviço, da tabela de custos, por favor. Que tenha controles, né, que tenha registros, que tenham indicadores que apontam e que sejam vigilantes com o custo do cliente. Muitas vezes, você entra no cliente, você tem lá vazamento de água, luz acesa, tem 6 banheiros e bastava que pudesse usar 3, e durante a caminhada de uma área da indústria, lutando para ter resultado todos os dias, ele não tem tempo para observar esse desvio, né? Quedas de materiais, né? São perdas que acontecem em toda a indústria e que o parceiro deve enxergar isso por ele. É preciso que nós, lá na ponta, a gente oriente o nosso trabalhador que a gente vive do resultado que o cliente recebe. Se o cliente tem bom resultado, fatalmente a gente tem uma boa convivência. E essa boa convivência, porque prestação de serviço, ela é reputação. Reputação é tudo para conduzir na sua ampliação de negócio. E aí, por isso que eu falo muito bem da Bralimp, porque a Bralimp tem tudo para que possa orientar o mercado. Tem treinamento, nós temos um grupo de fornecedores de máquinas, distribuidores, que podem ser parceiros numa busca de um resultado para o cliente. Então, uma das estratégias é, se tiver alguém me ouvindo que não seja associado à Bralimp, que se torne associado à Bralimp. Precisa que ele seja associado. Ali tem todos os caminhos que a gente pode profissionalizar o setor. E eu vou mais longe, Gabriel, pelo seguinte, não sei se o Renato concorda comigo, nós estamos caminhando para a especialização de serviço acontecer como acontece lá fora. É para receber $1.000 de salário, $1.500 de salário. Não sei se o Renato concorda comigo, mas nós estamos caminhando para esse ponto. Nós somos os únicos mercados, talvez, que colocamos um cara para operar uma máquina ganhando R$2, R$3.000, uma máquina custa R$1 milhão, custa R$3 milhões. Isso não pode, sabe? E você tem que mostrar para o cliente, e o mercado às vezes tem essa... É difícil, chega a ser ingrato com a gente, mas você às vezes coloca hoje uma tecnologia, um equipamento, em que você elimina custos violentos. E aí, daí 1 ano, 2 anos, esse cliente esquece de tudo aquilo e quer mais redução de custo.
e você já provocou aquilo. Aí você encontra o cliente que tem estrutura velha, o piso não ajuda, você danifica a sua máquina, o cliente não colabora com a sua busca da qualidade. Ele tem que ser parceiro também, tem que demonstrar isso, ok? Perfeito, Djalma. Renato, a gente estava conversando aqui com o Djalma exatamente sobre as estratégias que vocês, com tanta experiência do mercado, podem dar para essas empresas de serviço que querem repassar esse custo para o cliente, né? Então, o Djalma falou aqui de mensurar tudo através de indicadores e dados para poder conversar com o cliente com base em fatos, trazer a tabela de custo já de maneira transparente para poder negociar com o cliente, mostrando que os custos estão aumentando, co-construir o serviço junto com ele, às vezes, isso aqui não precisa limpar, isso aqui o próprio funcionário pode limpar, isso aqui a gente pode fazer numa outra frequência. Que outras estratégias, Renato, você acha que pode complementar aqui para ajudar o empresário que está ouvindo aqui e está nesse desafio de repassar o valor do dissídio? Eu acho o seguinte, antes de mais nada, o empresário, que somos nós, que a gente vai ter que negociar esse dissídio com o cliente. E o cliente vai querer negociar uma taxa menor. Então, em vez de 14%, como eu estava falando, ele vai querer pagar 8%. Aí você vai ter uma taxa menor, esses 6%, você vai ter que olhar para dentro dos seus custos. Se você não tem como reduzir este custo em alguma gordura que possa ter, como mudando o endereço do empregado, em vez de pegar duas condições, pegar uma, sei lá. Se você não tem condições de fazer isso, você vai ter que aumentar a tua produtividade. Então, para aumentar a produtividade, você vai comprar, vai dedicar uma máquina melhor, vai ver um produto químico mais fácil de limpar, uma tecnologia nova, uma coisa nova. Você sai à busca dessas tecnologias. Para isso existe a Associação Brasileira de Limpeza, na sua fundação Abralimp, que tem todos os cursos e tudo mais. E depois você vai tentar reduzir o número de funcionários que você tem com o cliente e aí você vai renegociar o valor homem-hora. Então, você tem uma estratégia de, se eu tenho 10 funcionários, eu vou tentar trabalhar com 9, esses 9 eu vou recuperar este valor que eu preciso ter por homem-hora para me compensar de todas as despesas e se tiver alguma margem, ainda aumenta o desconto para o cliente. Então, hoje, o argumento que eu uso é que eu quero aumentar a minha produtividade e eu quero, então, reduzir o número de funcionários, quero manter o preço por homem-hora adequado e dar uma vantagem para o cliente. Essa é a estratégia dentro da situação brasileira que a gente está vivendo. Agora, o problema todo que eu vejo dessa estratégia é que o empregado não ganha nada com isso. Então, se eu tenho 10 empregados ou 9, e esses 9 produzindo mais que os 10, ou 8 produzindo mais que os 10, ele não ganha nada com isso. Então, como ele não ganha nada com isso, ele não vai estar interessado em aproveitar esse treinamento. Ele vai ser forçado, senão vai ser demitido. Mas ele não vai mergulhar de cabeça e ver isso daí. Eu acompanhei nos Estados Unidos, há 30 anos atrás, a produtividade americana era 250 metros quadrados por hora de trabalho. Há 10 anos atrás, ela estava em 450 metros quadrados por hora. Hoje está indo a 600, 700 metros quadrados por hora. E 700 metros quadrados por dia é a produtividade brasileira. Por quê? Porque o empregado não tem nenhum ganho com esse trabalho adicional que ele tem. Então, nós estamos aqui vivendo uma situação que a estratégia é essa, que eu acabei de falar, que o Djalma também, de uma certa forma, falou igual. Nós temos que mudar esse processo e temos que incluir o faxineiro nessa estratégia. Então, na hora que eu consigo, com tecnologias que já estão disponíveis no mercado brasileiro, que são as melhores do mundo, eu consigo reduzir o número de funcionários, eu tenho que dividir esse ganho com o empregado e com o cliente e mantendo a minha margem. Entendeu? Então, essa é a estratégia de longo prazo que eu vejo, porque eu quero ver o que vai acontecer daqui a 6, 7 meses com essa estratégia de ter esse adicional de R$ 300 implantado, que cria um reajuste muito grande. Então, eu vejo, é a minha visão de mercado.
Perfeito, Renato. Eu acho que foi extremamente complementar a resposta aqui do Djalma, né? Porque o Djalma trouxe aqui estratégias para poder estar forte na negociação com o cliente, mas acontecendo é uma negociação negativa, né? O cliente não aceitando, que é o que a maioria acontece. A gente vai falar sobre essa receptividade dele daqui a pouco. Você trouxe várias estratégias de como esse empresário pode se preparar para ser mais eficiente, ser mais produtivo. E uma coisa que eu gostei muito, eu até sou enviesado para falar sobre isso, é que vocês dois trouxeram o lado da tecnologia a favor dessa produtividade. A inovação e a tecnologia, de fato, podem auxiliar essas empresas no setor de serviços a manterem esse equilíbrio econômico-financeiro em seus contratos. Vocês falaram aqui, por exemplo, do monitoramento, né, do serviço prestado para poder ter indicadores. O Renato falou agora de máquinas também que aumentam essa produtividade. Como mais vocês acham, né? Renato pode começar agora também. Como que o senhor acha que a tecnologia pode ajudar mais esse empresário, esse serviço lá na ponta? É os aplicativos na hora de controlar o serviço, são as máquinas na hora de limpar os pisos, é tecnologia no back-office também para tornar isso mais produtivo, como a inteligência artificial que a gente está vendo crescendo cada vez mais por aí. Como que vocês estão vendo esse movimento da tecnologia no mercado em ajuda a essa situação econômica? Eu acho que o principal de tudo isso não é a tecnologia, é o processo. Como é que você faz o trabalho de limpeza, o que você pode agregar a esse trabalho e como você treina o empregado e como você cria o planejamento dele. Eu acho que o planejamento ainda para mim é mais importante do que a tecnologia em si. Porque o que eu vejo hoje é uma série de empresas prometendo uma série de trabalhos, fazendo apresentações lindas, PowerPoint, mas ele não entrega isso que ele dá valor. Ele não entrega, não é porque ele desconhece a tecnologia, ao contrário, ele conhece a tecnologia, ele aplica, você vai nos locais, você vê que ele tem a tecnologia, mas ele não tem o processo. Então, processo com panos de microfibra, com colorido, para não ter contaminação cruzada. Então, o pano que ele usa no banheiro, ele não vai usar nos escritórios, o pano que ele usa na cozinha não vai usar nos outros lugares. Então, o processo é o que é o mais importante, porque nós temos que imaginar que nós temos que treinar também uma mão de obra que é muito desqualificada, e não é só no Brasil que ela é desqualificada, ela é no mundo inteiro. A limpeza é a porta de entrada do mercado de trabalho. Eu brinco que no Brasil, o problema é que no Brasil ela é a porta de entrada e ele não sai dessa porta de entrada. No resto do mundo ele passa pela limpeza e depois vai fazer outras coisas. Mas essa mão de obra, então, ela tem suas limitações, a gente sabe a nossa realidade brasileira, e aí, então, eu tenho que fazer um treinamento e um processo que pareça que ajude ele a trabalhar. Então, você tem que ter o produto químico com rótulo vermelho, usando na garrafinha com rótulo vermelho, com o pano vermelho. Então, você está automatizando a maneira como ele pensa para que as coisas aconteçam. A tecnologia, ela existe também em outras áreas, como você acabou de falar, a inteligência artificial, ela começou a dominar o mercado. Nós já criamos a nossa, tem até o nome Tia da Limpeza, que é para atender o faxineiro que tem alguma dúvida com relação a salários, benefícios, e também ele pode até perguntar sobre técnicas de limpeza, que produto químico ele deve usar numa privada, ou num piso de cerâmica, ou num piso de madeira. Essa tecnologia, a tal da Tia da Limpeza, da tecnologia de artificial, inteligência artificial, ela responde, ela está preparada para responder todos esses tipos de situação. Aí tem Fantástico, Renato, fantástico. A inteligência artificial é fantástica, a gente está com outras inteligências artificiais também trabalhando conosco, uma para atender cliente, para fazer orçamento para cliente. Acabamos de fechar 2 clientes sem intervenção humana, foi até uma surpresa, a gente não imaginava que a inteligência artificial fosse conseguir concluir o trabalho, até a cobrança ela fez. Agora, a gente chama Lívia, né, a nossa inteligência artificial para essa área, e tem a Zélia, que é a inteligência artificial de venda de franquia. Nós temos a limpeza com zelo, então tinha que ser a Zélia, né, que vende franquia. Então, a gente está bastante avançado nessa área, mas o que eu sinto hoje, depois de ter implantado a inteligência artificial na minha empresa, e
de uma maneira bastante avançada em relação a todas as que eu conheço no mercado, é que quem não está preparado é o cliente. Né? O cliente acha que está conversando com um WhatsApp. Não é. É uma coisa, é um passo à frente. Então, hoje, nós estamos partindo para um processo de tentar educar o cliente final para trabalhar com a inteligência artificial. E os faxineiros, a coisa mais gozada do mundo, que eles não sabem o que é, então eles nem sabem a diferença. Então, a coisa está fluindo mais facilmente. Mas é isso, quer dizer, eu volto a dizer que o grande problema é processo. Quer dizer, você vai limpar um banheiro. Eu brinco que banheiro é que nem uma reza muçulmana. Você olha para o espelho, que é o Alá, limpa o espelho, limpa a pia, desce, faz o piso, sobe limpando do lado direito, desce de novo limpando do lado esquerdo e sai de marcha ré do banheiro. Então, são 9 passos. Então, esse processo é que vai definir o tempo de limpeza. E uma coisa interessante, já que eu falei disso, eu acabei de lembrar. O tempo de limpeza de banheiro nos Estados Unidos e no Brasil é o mesmo, porque é uma atividade que tem começo, meio e fim e independe de fatores externos. Então, prova que essa produtividade americana, se a gente consegue no banheiro, por que ele não poderia conseguir no resto? Né? Então, a gente tem que trabalhar para isso. Incrível, Renato. Compartilho muito da sua visão. Muito obrigado por trazer aqui conosco. Eu, de fato, também trabalho com tecnologia há mais de 10 anos e o maior aprendizado que eu tenho é que a tecnologia está ali para impulsionar o processo, de fato. Você tem que ter o processo em primeiro lugar e a tecnologia vem para otimizar e automatizar isso, né? E se o seu processo estiver ruim, ela vai impulsionar o que está ruim também. Então, por isso que você falou algo que eu concordo demais. Djalma, você compartilha dessa visão também? Como que você visualiza, né? Como que o senhor visualiza o uso da tecnologia? Você até que falou que atua muito na indústria, né? Eu imagino que o uso da tecnologia ali no dia a dia da indústria também seja muito necessário, né? Total. Eu compartilho com ele que essas dificuldades são internacionais, né? No último congresso que eu tinha participado em Berlim, eu fiz uma visita ao maior hospital da Europa, que é o Hospital Charité, e lá as dificuldades de mão de obra é terrível. E realmente inovação sem inova em processos. Processo é tudo, processo é tudo. E essa inovação e com o uso de tecnologia, né, o que às vezes as pessoas confundem é quando você tem um sistema, por exemplo, de acompanhamento de serviço, alguns com o uso de QR Code, né, e você está vendo o cliente, se você tem um cliente em que, na minha opinião, né, que ele usa essa tecnologia para que ele fiscalize o seu serviço, com a preocupação de que se o homem entrou e não limpou, você não tem que ser punido. E não é o que eu entendo. O que eu entendo é que, numa operação de limpeza, se algo faltou funcionário, se algo deixou de ser feito, e essa limpeza estratégica tinha que ser feita, você tem que deslocar o pessoal e fazer. É como se você tem alguém limpando sala, mas tem um banheiro sujo. O banheiro é estratégico, né? O vestiário é estratégico. Então, esse caminho de corrigir essas distorções e fazer com que o mercado compreenda que existe problemas com pessoas e que o mercado é bem abastecido de equipamento e tecnologia para resolver, é preciso saber se a gente tem condições de aplicar. Perfeito? Não, eu compartilho com o Renato essas dificuldades, são internacionais, repito, né? E problema de mão de obra é no mundo, comportamento cultural, isso depende muito. Hoje nós temos aí a maioria das empresas, né? Eu até reforço, Gabriel, assim, quando você tem um cliente e a sua cultura é completamente desalinhada com a dele, fatalmente você vai dar errado. Se você estrategicamente trabalha aqui na nossa empresa, a gente observa que cliente com alta exigência como tem o RH dele é estratégico e tem uma exigência excepcional de segurança e meio ambiente, esse cliente é ideal para nós, porque ele tem condições de verificar e valorizar mais o trabalho. Então, é um trabalho de convivência e de relação mesmo que fortalece essas práticas, certo? É o que a gente tem visto. Perfeito, Djalma. Muito obrigado aqui. Também gostei muito do que o senhor compartilhou.
E eu lembro também que na sua última fala você tinha falado, né, assim como também o Renato corroborou depois, da importância da Abralimp, né? E a gente viu aqui a tecnologia como um aliado nesse desafio da entrega de valor e da negociação, de lidar com essas oscilações econômicas, né? Mas as associações de classe, como a Abralimp, também são muito importantes para apoiar as empresas durante esse processo. Você, Djalma, falou aqui já das qualificações que a Abralimp tem, né, para qualificar ali também desde os empresários até o pessoal lá da ponta. Mas como que você acha também que essas associações podem apoiar durante essas negociações coletivas? Né? Aquela coisa que você falou de não foi feito nada ao longo do ano e agora a gente foi pego de surpresa, quebrou todo o nosso planejamento financeiro. Mas como que a associação pode unir ali para acompanhar isso ao longo do ano e ter uma previsibilidade maior, ou construir soluções ali que beneficiem tanto os empregadores quanto os empregados? Eu tenho manifestado aqui, quando eu acompanho as negociações sindicais, é preciso entender que a relação capital e trabalho ela existe com suas dificuldades no mundo inteiro. Então, o que eu tenho falado para eles é que precisa de um calendário para você discutir tendências. E quando você discute tendências, é muito melhor para você fazer o mercado entender assim, olha, nós estamos caminhando para uma convenção coletiva que vai ter um índice superior à inflação, porque o governo vai dar um aumento maior do que a inflação para o salário mínimo e, fatalmente, nós vamos ter um problema com isso, nós vamos ter esse aumento. Os custos estão aumentando, o combustível subiu, as máquinas que nós utilizamos, aquelas que são dolarizadas, estão aí com o impacto do dólar. Então, isso tudo são tendências que você vai preparando o mercado. O grande problema hoje é que você passa o tempo, quando chega naquele mês, a empresa pega a convenção coletiva, encaminha através do e-mail dizendo que o contrato passou de X para Y. Aí abala as relações. Aí o cliente vai para o mercado buscar alternativa para ver se aquele preço está sendo justo. E aí a gente entra numa esfera que acontecer isso que o Renato acabou de falar. Você não, acaba não qualificando o funcionário, acaba você não premiando o funcionário, acaba você não gerando conteúdo para premiar esse empregado. Se nós passamos pela pandemia, onde mostrou claramente que ambiente sujo é ambiente de contaminação, que as práticas de limpeza que evitam doenças, e nós não aprendemos. Eu sempre falei que a Abralimp fez um trabalho sensacional na Covid. Né? E é sempre assim. Nós temos que trazer as empresas para a Abralimp para que ela se qualifique cada vez mais, esteja sempre preparado para esse momento de crise. Nessa hora, nós já devíamos estar preparados para tratar disso. Normalmente, viu, Gabriel, eu ligo para vários estados e amigos para conversar sobre a tendência e, normalmente, com 3, 4 meses de antecedência, eu vou convivendo com os clientes falando com ele, olha, prepara porque está vindo isso aí. Prepara porque está vindo isso aí. E você, eu preciso colocar no meu orçamento, quando vai ser o reajuste? Eu já vou pesquisando para falar com ele. Então, olha, uma coisa também, não sei se o Renato concorda, nós temos uma carência de conhecimento de precificação. Tu acha que tem uma planilhinha lá e ele está exercitando aqui da mesma forma todos os dias, põe lá um planilheiro para preencher e fica por isso mesmo. Nós precisamos precificar. Eu digo sempre para a minha equipe aqui, precificação é conteúdo que você estudar todos os dias. Todos os dias. A precificação nunca é a mesma. Precisa entender, quando você entende a precificação, você passa a compreender as ameaças e as oportunidades. Isso amplia conhecimento e leva a apresentar a solução que é de maior qualidade, de um custo menor, mais qualitativa. Incrível, Djalma. Muito obrigado pela aula. Eu já fui sinalizado aqui que o nosso tempo está chegando na reta final, mas eu quero continuar aqui. Eu quero continuar aqui aprendendo com vocês. Eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente aqui também sabe da importância desses temas, desses aprendizados que vocês estão trazendo. Renato,
Queria saber, em primeiro lugar, se você concorda com isso que o Djalma falou, porque ele mesmo falou, né? Não sei se o Renato concorda, então eu quero saber se o senhor concorda com esse papel das associações e com essa questão da precificação. Mas eu queria também saber daí, porque o Djalma comentou aqui, né, rapidamente, como que ele faz com os clientes dele, né? Ele está acompanhando as tendências, ele já vai ligando 3, 4 meses antes para os clientes para avisar. Eu achei isso uma estratégia sensacional para trazer o cliente para perto junto. Eu queria saber do lado daí, Renato, como que os clientes, como que tem sido a receptividade dos clientes diante dessa necessidade de reajuste contratual, né? Claro, né, fica à vontade também para comentar sobre essas questões da associação e da precificação, por favor. Bom, eu acho que vamos partir pelo parte mais fácil. Eu acho que a Abralimp tem um papel fundamental nesse segmento porque ela reúne fabricantes de produtos químicos, fabricantes de equipamentos e prestadores de serviços e até contratadores. Então você tem um ambiente propício para discussão do que é que o mercado precisa para se desenvolver. E aquilo que o mercado tem lá fora, com essas visitas que o Djalma mesmo citou, que ele foi a Berlim, que é numa feira muito importante que teve, provavelmente foi com o pessoal da Abralimp, essas conversas e tudo mais é que apontam o rumo que nós estamos tomando. A última feira da Abralimp, a GECOM, tinham 2 empresas trazendo drones para limpezas de janelas, que é a novidade do momento. Então, dentro da associação, você pode estar discutindo isso, vendo tendências e estando perto do fabricante que vai te ensinar. E o próprio fabricante ele vai lançar produtos químicos específicos para você. Semana que vem eu tenho uma reunião com um fabricante de produto químico que está lançando uma nova linha de embalagens de produtos, justamente para atender ao mercado, do segmento que eu atuo, porque ele acha que é o segmento que vai crescer mais e tudo mais. Então nós estamos indo para essa reunião para aprender com ele e ao mesmo tempo dar o feedback desse produto. Então eu acho que a Abralimp é o caminho para esse tipo de coisa. Informar o cliente, como ele falou, é a coisa mais importante da vida. Eu sempre falei isso para os meus franqueados, mas você tem que contar todas as novidades para o cliente. A gente tem que saber tudo. Porque se você contar para o cliente, ele sabe que você tem. Se você não contar para o cliente, o teu concorrente vai contar. E aí, na hora, por curiosidade até, ele vai preferir trabalhar com o cliente, com o concorrente, porque ele acha que você não tem. Eu me lembro de uma história minha, no passado, quando eu voltei dos Estados Unidos de treinamento, e eu queria comprar baldes com rodinhas, e no Brasil não tinha. E aí eu vi que a Tonk tinha essas rodinhas, baldinhos com rodinhas de ferro, lá no Rio Grande do Sul, e inclusive eu estava para fechar a empresa, porque ela não produzia, não estavam comprando e tudo mais. Aí eu fui lá no McDonald's e falei, olha, a Tonk tem esses baldinhos que vocês usam, que eu vi lá nos Estados Unidos, e vai fechar porque não tem comprador. A McDonald's foi lá e comprou todos os baldinhos de ferro com as rodinhas. Foi um sucesso. Eu estava usando e tal. E um dia eu perdi um cliente. Perdi um cliente porque alguém chegou com um balde de plástico, de fibro. E aí eu falei, nossa, isso aqui já tem no Brasil. Então, a partir daquele momento foi que eu comecei a realmente me preocupar com estar sempre atualizado e sempre contando para o cliente. Então, eu acho que essa estratégia do Djalma é a estratégia do bom senso. Sempre fazer isso para que você seja o cara que leva a novidade para o cliente. Se o cliente quiser optar por isso, a gente trabalha a 4 mãos para chegar nesse processo. Já com relação a reajustes, eu trabalho num mercado diferente de todos. Eu deixei o mercado eu fazia hospital, eu deixei hospital, fazia muitos condomínios, deixei os condomínios, eu deixei todos os mercados. Eu resolvi sair dos mercados, porque eu acho que o faxineiro ele tem que ser incentivado e premiado por uma limpeza mais eficiente, por uma limpeza mais rápida. Então, hoje, eu trabalho num mercado, que é um mercado novo, que é a limpezas de apartamentos, de Airbnb, e esse é um mercado onde a competição é muito grande, os preços são muito baixos, e você tem que ter uma produtividade muito alta e tem que aumentar cada vez mais a produtividade para poder fazer o número de limpezas que são necessários para atender a dinâmica de contratação, de locação.
Então, esses Airbnb são locados por plataformas digitais, e essas plataformas digitais têm prédios, e nesses prédios tem dia que tem 10 limpezas, porque tem 10 saídas, no outro dia tem 68 limpezas. Então, você tem que ter uma produtividade gigantesca para poder fazer essas 68 limpezas no dia seguinte. E aí você tem um prêmio, um incentivo para os seus empregados trabalharem. Então, a gente, nesses clientes, hoje em dia, nós nem estamos aplicando reajustes. Nós estamos incentivando o aumento da produtividade. A gente saiu de 3, 4 apartamentos por dia para 8 apartamentos por dia. Então, a produtividade foi gigantesca, deu para ganhar, a margem estava bastante alta, agora vai diminuir um pouquinho, porque a gente vai melhorar a rentabilidade do faxineiro, aumentar um pouco o que ele ganha, mas o meu faxineiro acaba em 4 horas ganhando 3 vezes o que um faxineiro normal está ganhando no mercado como CLT, etc. E aproveitando para falar disso também, um assunto que nós não tratamos nesse podcast, mas que também é um grande problema, hoje nós temos um apagão de mão de obra, né? E por isso que colocaram os R$300 de prêmio de assiduidade. E esse apagão também está acontecendo por culpa do governo, porque o governo criou tantos incentivos, tantas bolsas, auxílios, bolsas daquilo, que a pessoa acaba se acostumando com essas benesses e aí prefere receber até menos, mas sem precisar ir trabalhar. Hoje em dia em São Paulo, você sabe que para ir trabalhar é 2, 3 horas de ônibus, é um sacrifício louco, ida e volta. Então, para que ganhar um pouco mais e se eu posso ter o vale-refeição, o vale-gás, bolsa disso, bolsa daquilo, sem precisar trabalhar. Então, hoje nós temos um grande concorrente nessa contratação de mão de obra, que são os benefícios que o governo dá. E isso atrapalha bastante o trabalho de todas as empresas de limpeza. Ótimo ponto também, Renato, e muito obrigado por tudo que você contribuiu aqui ao longo do episódio também nessa pergunta. A gente já está chegando na nossa reta final. E, Renato, eu fiquei muito curioso, porque você primeiro falou aqui que está na diretoria de dados. Isso eu achei fantástico, porque é muito difícil de te encontrar em empresas de serviço com a diretoria de dados. Segundo, você já falou que está buscando um novo modelo de negócio, trabalhando nessa limpeza de Airbnbs, que já cobra por hora por eficiência e não necessariamente mais no mesmo modelo de negócio que é tratado no mercado de serviço há anos e que os seus faxineiros estão ganhando 3 vezes mais, né? Então, assim, eu já vi na tua fala muita coisa do que o Djalma estava falando aqui de tendência do mercado, tendência para o futuro. Então, Renato, eu queria voltar a bola para você, mas depois eu quero muito ouvir a opinião do Djalma também, para a gente finalizar aqui. Quais são as perspectivas futuras que vocês vislumbram para o setor de limpeza profissional no Brasil, especialmente nessa questão de gestão de contratos, relações trabalhistas, relação com o cliente? O que vocês estão vendo aí que vai realmente mudar? Já foi falado alguns highlights aqui ao longo desse episódio, mas como que se pudesse formatar aqui nas principais perspectivas futuras, Renato, para começar, o que você diria aqui nessa projeção? Bom, eu acho que antes de mais nada, o prestador de serviço ele tem que ser um especialista no que faz. Então ele tem que trabalhar em nicho. Eu não vou, de forma alguma, querer ensinar o Djalma a trabalhar em indústria, porque eu sei que ele faz um monte. Ele tem todo, o que ele acabou de falar, quando o cliente fala de segurança, fala disso aqui, ele sabe que aquele cliente é o cliente da empresa dele. Então, a primeira coisa que eu acho é que as empresas têm que trabalhar em nichos. Essa história de você trabalhar em todos os tipos de clientes não dá certo, não funciona. Então, acho que a primeira tendência do mercado é você se tornar um especialista no nicho que você está. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de tendências para o mercado é que nós estamos vivendo hoje um momento de mudança. Um momento que as mudanças já poderiam estar consolidadas, mas elas não estão consolidadas porque nós temos uma elite governamental que pensa de uma maneira diferente de como as coisas vinham vindo. Então, isso está gerando um impasse no mercado, e esse impasse é o que nós, prestadores de serviço, estamos aguardando ver o que acontece. Vou dar um exemplo do pessoal que trabalha para o iFood e o pessoal que trabalha para o Uber, que não são CLTs, que são prestadores de serviços, e há toda uma conversa no meio trabalhista, se isso daí está correto, não está correto e tudo mais. Isso influencia muito grandemente o mercado.
Eu sou do setor de franchising, nós trabalhamos com franquia em limpezas. O nosso setor no Brasil representa apenas 3% do mercado de franchising e no exterior representa mais de 30%. Porque no exterior você já tem consolidado essa visão da pessoa trabalhar como autônomo, da pessoa não ser CLT. Então você tem uma outra gestão. Então, a visão de futuro nossa, no momento, é ficar aguardando ver que rumo vão tomar esse relacionamento capital-trabalho. Hoje, se pegar o Estadão, ou pegar a Folha de São Paulo, você vai ver que se discute esse assunto. Então, nós estamos hoje num momento muito de transição. Como tivemos no passado recente, um momento muito forte de saber se terceirização é legal ou não. Hoje, o TSJ também, já pacificaram, dizendo que terceirização é legal, não é um problema trabalhista, é um problema civil. Então, vencemos essa etapa, agora estamos indo para a próxima etapa deste jogo, que é o jogo de você ter uma maior flexibilidade no relacionamento patrão-empregado e patrão-empregado e cliente-tomador final. Então, o jogo está interessante e vamos ver qual é o que é que vai acontecer. Estamos como espectadores. E mais uma vez eu volto a falar que a Abralimp é importante porque onde você vai discutir isso? Sobre o que eu tenho de visão, que é um pouco diferente dos outros, com as visões diferentes. É dentro da Abralimp. É o lugar que a gente tem para fazer isso daí. Muito bom, Renato. Muitíssimo obrigado. Djalma, o senhor concorda também com essas tendências? Que outras tendências, você que está aí tão antenado, né, também, que outras tendências o senhor está vendo no nosso mercado de limpeza profissional no Brasil, enquanto as relações trabalhistas e relações de contratos, principalmente? Eu entendo que a tendência vai ser muito forte daqui para frente sobre a vida humana. Hoje se fala, no mês de janeiro, por exemplo, de saúde mental, coisa que você não falava. Você tem uma convivência hoje de ambiente de trabalho muito maior do que o tempo que você fica em casa. Então, esse ambiente de trabalho, o acolhimento. Aliás, a nossa cultura aqui, o deck cultural nosso é acolhimento e ordem. É fazer com que o trabalhador se sinta bem no trabalho, em casa, na rua e na sociedade. A tendência é essa. É preciso olhar de valorização humana. Eu não estou falando só de salário. Estou falando de acolhimento. Estou falando de recepção. Estou falando de estrutura de trabalho. Estou falando de ferramenta. Estou falando de equipamentos adequados, né? Então, para mim, é essa a tendência. Também reforço essa opinião do Renato, porque lá fora você já é um especialista. Eu vi lá, quem é limpador de vidro é limpador de vidro, quem tratamento de piso é tratamento de piso. Então, existe essa qualificação. E, no mais, eu acho que a tendência vai ser isso, tirar esse ônus tão pesado de encargos sociais do governo, que tira tanto de todos nós, da empresa e dos empregados, e nos devolve tão pouco. Eu acho que tem uma tendência para melhorar isso. Renato falou aí dos incentivos, aí, esse bolsa de R$600, essas coisas que geram manobra para não trabalhar, para não produzir, e a própria Bíblia fala que quem trabalha precisa de salário, e quem tem salário tem que trabalhar. Incrível. Djalma, Renato, eu estou extremamente feliz com esse primeiro episódio do EasyCast 2025. Eu acho que já vem aí, como também é o primeiro online, mas também já para entrar na história de um dos podcasts mais ricos, nos episódios mais ricos que a gente já fez aqui. Então, quero agradecer imensamente a aula e a todo o compartilhamento de conhecimento e experiência que vocês dois trouxeram aqui. Muitíssimo obrigado, Renato e Djalma. Nós é que agradecemos a oportunidade de poder estar aqui e compartilhar e trocar ideias, né, que eu acho que é muito importante, sobre esse mercado que está em ebulição, porque mão de obra é o momento, né, do Brasil. Estamos aí com
graças a Deus, nos últimos anos, com um crescimento enorme da carteira assinada no Brasil. E, e, e o que eu mais quero ver, todo mundo com carteira assinada, porque isso gera renda e gera tudo, e faz a roda virar. E é o que a gente quer, um Brasil crescendo, cheio de oportunidades e de economia vibrante. Tomara que isso tudo que seja o que aconteça. Sim, que sejam nossas intenções aí para 2025. Renato, aproveitando aqui nossa finalização do episódio, quem quiser conhecer mais sobre você ou sobre a limpeza com zelo, deixa aqui seus contatos, seu site, para quem quiser continuar esse aprendizado também. Limpezacomzelo.com.br. E o meu WhatsApp, se alguém quiser entrar em contato comigo, é 11 98536 6855. Estou à disposição para conversar com qualquer pessoa. Esse é o seu mesmo, não é o da Zélia não, né? Nem o da tia. É mesmo. Maravilha, Renato. Muito obrigado, Djalma. E o seu site aqui, um pouco da Dickmann aqui para o pessoal que está assistindo, por favor. Antes eu quero agradecer realmente, estou muito feliz e muito acima de qualquer motivação, sou entusiasta pelo setor, gosto muito de gente. Gente, para mim, tem esperança, né? E eu continuo aí pronto e à disposição para contribuir no que for preciso com o mercado. E o nosso site é dickmann.com.br, são DIKMA, dickmann.com.br, e meu telefone é 27 981 55 6612. Incrível, incrível demais. Que sorte nossa do mercado de limpeza profissional ter profissionais como vocês, que além de tanto conhecimento, estão disponíveis aqui para transmitir esse conhecimento, deixando até o número aqui para o pessoal. Então, muito bom. Senhores, muito obrigado e obrigado você que assistiu até aqui o nosso primeiro episódio do Digicast 2025. Eu sei que você pode estar querendo continuar essa aula, porque eu mesmo não queria acabar esse episódio, mas tem mais conteúdo lá no nosso canal do YouTube. Então, depois que você deixar aqui o seu comentário e a sua curtida, vai lá no nosso canal do IGCast, ouve os outros episódios e também nós temos a revista IG Plus. Eu convido você a conferir, tem uma matéria lá que está super relacionada ao nosso tema, chamada de CID 2025, Reajuste traz desafios para o setor da limpeza profissional. Então você vai acessar revistaigplus.abralimp.org.br e para poder acessar essa notícia. E se você tirar o Revista IG Plus, você já está no site da Abralimp, para depois você conhecer a Abralimp e ver o tamanho dessa associação que faz tanto pelo nosso setor, como foi falado aqui neste episódio. Então, mais uma vez, eu agradeço a você, agradeço a Abralimp, agradeço a toda a equipe do IGCast, aos nossos incríveis convidados. Eu sou Gabriel Renier, esse foi o primeiro episódio do IGCast 2025 e até o próximo.